bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Que bom! A Cheyenne também passou muito bem. Então, crianças, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Sabe o que nós vamos falar hoje? Sim, nós vamos continuar falando de Jesus, mas hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Como que nós podemos falar não para as tentações que pode acontecer com a gente? Vamos prestar atenção então? Então, crianças, quando a gente tem um amiguinho muito bom, que a gente gosta muito desse amiguinho, e esse amiguinho vem para encontrar com a gente gosta, não gosta? A gente logo quer brincar com ele, contar as novidades, contar como que as coisas estão. Nós ficamos felizes, não ficamos? Sim. E quando uma pessoa que a gente não gosta, uma pessoa ruim, que chega e bate em nós, puxa o nosso cabelo, xinga a gente e deixa a gente para um lado, o que a gente faz, crianças? Nós logo queremos que essa pessoa vá embora logo, não é? Então a Cheyenne vai contar uma história agora de como um inimigo queria fazer mal para Jesus. Vamos prestar atenção então? Então, crianças, depois que Jesus foi batizado, o anjo do Senhor, no momento que Jesus estava sendo batizado, um anjo do Senhor veio através do seu espírito e abençoou Jesus e falou: esse é o meu filho. E depois esse anjo levou Jesus até o deserto. Mas você sabe por que Jesus foi para o deserto? Ele foi para orar, para conversar com Deus, para ficar mais pertinho de Deus. E aí, quando Jesus já estava lá no deserto, ele ficou 40 dias lá. Ele ficou 40 dias de jejum, sem comer e nem beber água. E vocês sabem o que é jejum? É isso, crianças. Jejum é não comer nada. Vocês acham que vocês aguentariam ficar de jejum muitos dias? Então, Jesus ficou. E quando tinha passado esse tempo todinho que Jesus estava lá com fome, com sede, apareceu o inimigo de Deus. E quem que era o inimigo de Deus? Satanás, isso mesmo. Ele apareceu lá para quê? Para tentar Jesus. Tentar é o quê? Tentação, crianças, é quando a pessoa ruim vem até nós para desviar nós do caminho de Deus, para tirar a gente do caminho de Deus. Você sabe por quê? Para ofender Deus, para deixar Deus, Jesus triste. E nós temos que saber falar não para essas tentações. E Jesus falou, você sabe por quê? Vamos continuar prestando atenção na história. Aí o inimigo de Deus sabia que Jesus estava com fome, chegou nele e falou: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pensa, crianças, Jesus com certeza estava com muita fome. E Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, não tinha? E o que Jesus fez? Ele não obedeceu ao Satanás. Vocês sabem por quê? Porque ele sabia que o Satanás estava lá só para desviar ele, para fazer ele pecar, para não deixar ele cumprir a trajetória dele. Qual que era, crianças? Ser o Redentor, ser morto na cruz para nos salvar. Jesus foi muito forte. E aí, vocês sabem o que Jesus respondeu? Jesus falou para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, e vocês pensam que o diabo desistiu? De jeito nenhum. Ele continuou em cima de Jesus. Para onde Jesus ia, ele ia também. Aí o diabo mais uma vez pensou, né? Eu vou fazer mais isso com ele. Ele logo vai esquecer esse Deus dele aí. O diabo chegou para Jesus e falou: se você é filho de Deus, se põe daqui abaixo, desce, pula daqui, que com certeza os anjos do Senhor te segurarão e não vou deixar acontecer nada com você. E o Jesus fez? Não, mas Jesus tinha poder. Jesus sabia que se ele pulasse de lá e acreditasse que os anjos do Senhor iam segurar ele, nada ia acontecer com ele. E Jesus fez isso?
Não fez, crianças. Jesus respondeu desse jeito aí para Satanás. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tá vendo? Tanto que Jesus conhecia a Bíblia e ele sabia que é através aqui, ó, da Bíblia, quando a gente estuda e conhece a Bíblia, que a gente é capaz de resistir a essas tentações do Satanás, das pessoas ruins também que estão ao nosso redor. Só que aí, crianças, o Satanás não deixou Jesus, ele não ficou satisfeito e ele pensava: agora eu vou fazer ele largar de obedecer a Deus e vai me obedecer. Aí ele pegou mais pesado ainda. Ele falou algo assim que podia tentar Jesus. Ele chegou para Jesus e falou. Levou Jesus lá para o alto de um monte e mostrou a cidade todinha para ele e falou para ele que aí o diabo, quando Jesus estava olhando para aquela cidade todinha, o diabo falou para ele: tá vendo tudo isso aí, ó? Tudo isso que você está vendo, eu te darei, se você se prostrar e me adorar. E o que Jesus fez? Jesus na hora brigou: retira-se daqui, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Vejam, crianças, por que o diabo fez isso? Quando o diabo mostrou para Jesus a cidade todinha e falou para ele: se você me adorar, tudo isso vai ser seu, ele já estava querendo tirar de Jesus o reino que já era por herança, por direito já de Jesus, porque Deus já nos deu tudo isso. Basta que nós estudemos a palavra e compreendemos o que Jesus quer para nós. Então, quando nós falamos não para as tentações da vida, mais próximo de Jesus a gente está caminhando. Então, crianças, o mais importante de tudo isso, para a gente saber falar não para as tentações, é o quê? É conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós sabemos falar não para as tentações do mundo aqui. E olha, para vocês dar continuidade no nosso estudo, tem tarefa para a família durante a semana. Ah, tia Ione, mas eu não gosto de fazer tarefa. Crianças, mas nós temos que fazer. Vocês sabem por quê? Porque a gente tem que estudar e conhecer a Bíblia. Porque só assim nós vamos saber falar não para as tentações do mundo. E olha, a atividade familiar dessa semana é para ler o livro de Mateus, do capítulo 4, do 1 até o 10. E quando vocês forem ler toda essa história com a família de vocês, aí vocês vão entender direitinho como que foi a tentação de Satanás contra Jesus. E Jesus venceu todas elas. Vocês sabem por quê? Porque ele conhecia bem a Bíblia. Quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está querendo falar para a gente? Que o mais importante não é encher a barriga, ficar com a barriga cheia de comida, mas nos enchermos da palavra de Deus. A titia Tonhona está falando que, então não é importante comer? É importante comer, mas nós devemos saciarmos da palavra de Deus, estarmos cheios da palavra de Deus, para depois a gente comer. A comida que a gente come não é mais importante do que conhecer a palavra de Deus. Certo, criança? E quando Jesus também falou para Satanás que não pode pôr à prova o Senhor, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, é porque a gente não pode duvidar do que Deus faz para nós. Se a gente já conhece a Bíblia, já estuda a Bíblia e já sabe todas as maravilhas que Deus faz para nós, por que a gente vai ficar fazendo, duvidando de Deus? A gente não pode fazer assim, eu vou pular nesse buraco aqui, porque Deus não vai deixar eu machucar. Nós não podemos. Vocês sabem por quê? Porque nós temos que ter prudência. O que é prudência?
é saber seguir a palavra de Deus sem pôr Deus em tentação. Porque nós não podemos ficar fazendo assim, vou fazer isso porque Deus vai me salvar. Vou fazer isso porque Deus vai me salvar. Nós não podemos, porque Jesus ensinou pra gente. Não põe à prova a palavra do teu Deus. Então nós temos que respeitar a palavra de Deus. Seguir o que está dizendo a palavra de Deus. Compreenderam, crianças? Então, agora quem sabe depois contar aqui para Tione quais são as tentações que Jesus sofreu no deserto? Todo mundo sabe. E o que nós temos que fazer para a gente saber falar não para as tentações? E isso muito bem. Conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? A Bíblia. Então, crianças, tá vendo? Todo dia a gente aprende um pouquinho. E toda vez esse um pouquinho é muitas coisas aqui dentro pra gente, não é? Toda vez a Tia Ione vai falar. Vocês lembram da história que a Tia Ione contou? Da palavra de Deus entrar no nosso coração? O nosso solo tem que estar fértil. O nosso coração tem que estar cheio de vontade de conhecer a palavra de Deus, não é? Então, crianças, vamos cuidar do nosso coração, cuidar de nós aqui, para que toda vez que a gente ouvir a palavra de Deus, a gente se alegrar, ficar feliz. Agora a Tia Ione vai fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Quando vocês estão assistindo o vídeo, estão participando do culto infantil, da escola dominical para crianças, vocês gostam ou não gostam? Vocês ficam felizes ou não ficam felizes? Então, tem que pensar muito nisso aí, tá bom? E a Tia Ione quer que vocês respondam essa pergunta, tá bom? Então, crianças, e a nossa atividade acabou aqui, mas vocês ainda têm que estudar mais durante a semana, tá bom? Então tá, a Tia Ione vai esperar todo mundo ler esse pedacinho, tá bom? Crianças, a Tia Ione deseja um ótimo domingo, um bom almoço, porque domingo é dia de estarmos juntos com a nossa família. E domingo também nós temos culto. Hoje à noite tem culto para as crianças, tá bom? Não pode perder, tá bom? Crianças, fiquem todas com Deus. Um excelente domingo e até a próxima aula, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau, Tia Ione. Tchau, criança. Tchau.